Bom, é com muita honra que eu faço uma apresentação do nosso autor, Luiz Gifone. Na sua infância, aos 8 anos, Luiz Gifone já havia trilhado os caminhos da literatura com o primeiro romance. Esses caminhos foram retomados nos anos 80, quando surgiu oficialmente como autor na publicação do livro de contos A Jaula Inquieta. A partir de então, sua produção literária vem se tornando profícua e múltipla. Cerca de 21 livros, com publicações em variados gêneros, entre contos, romances, crônicas, ensaios e novelas, abrangendo também um diversificado público leitor. Nesta seara de produções, Luiz vem recebendo o devido reconhecimento, citando-se, dentre muitos, a premiação da Associação Paulista de Críticos de Arte, o Prêmio Bienal Nestlé de Literatura, o Prêmio Minas de Cultura, Prêmio Henriqueta Lisboa e Prêmio Nacional Romance Cidade de Belo Horizonte. É interessante notar aqui o périplo do autor até a retomada da trilha literária, considerando a sua formação original na área de engenharia civil, na qual se graduou e atuou ao longo de um período, tendo ainda cursado astronomia e literatura norte-americana. Todos esses caminhos percorridos tiveram como estuário a literatura, que a partir de determinado momento passa a ser o seu meio de vida, o seu ganha-pão. E vale destacar que tal retomada não ocorreu por uma simples opção, mas por vocação, testemunhada em depoimentos e entrevistas do autor. A palavra e sua essência o atraía, o seduzia, o encantava, realizando-o como ser. Posso dizer que nesta passagem não houve uma simples troca de cálculos, números, plantas, croquis da engenharia pelas palavras. Não, o mundo não poderia ser entendido numa perspectiva de compartimento de saberes. A vastidão do mundo, a todo momento, nos mostra a importância do compartilhamento dos saberes para tentarmos traduzir o real. E é nessa trilha que Luiz Gifone vem marcando sua trajetória literária. De repente, o texto pode repetir em sua estrutura o trabalho de fundação e construção dos alicerces de um prédio. O trabalho com a palavra, matéria-prima do fazer literário, às vezes se espelha no cimento, nas ferragens e nos tijolos da construção civil. Ambos os saberes, embora em campos diversos, cumprem a função comum de erigir construções, de realizar desejos e acomodar gostos, preferências. A astronomia, por sua vez, coloca-nos em contato com um universo imenso, sem limites, e por isso mesmo constitui uma forte aliada da palavra literária e sua ilimitada capacidade de significar. A literatura é, assim, na sua essência, uma convergência de saberes, de culturas, de universos. E é disso que vem a fertilidade de sua terra, de seu vasto campo de plantio. Faz-se oportuna agora uma rápida abordagem do livro de crônicas O Acaso Abre Portas, título que nos remete ao universo da crônica da criação literária em geral, lançado e publicado em 2014 e razão principal deste encontro de hoje. Na própria conceituação do autor, a obra mostra as diferentes possibilidades no universo da crônica, onde qualquer fato ou percepção pode despertar o olhar agudo do cronista sobre detalhes das coisas do mundo,
às vezes despercebidas pelas pessoas em geral. Este olhar se conduz numa dicção especial, de vez que o gênero traz a necessidade de entonações diversas, atendendo às diversas tomadas fotográficas do autor diante da realidade. Diferente do romance, a crônica é breve no seu modo de produção, tempus fugit, como já diziam. Mas nem por isso ela deixa de criar espaços para reflexões e considerações de cunho político, social, cultural, eivadas, muitas vezes, de pitadas humorísticas e, por que não dizer, de uma fina ironia que se constrói nos interstícios das palavras. Confira-se, para tanto, a título de pequena ilustração, a crônica Confusão Estatística, ou as crônicas, né? Confusão Estatística, Enganando a Fome e Mania de Fobia. A viagem, um dos temas que subjaz nos vários títulos da obra, pode ser compreendida de forma mais abrangente. Não se trata somente de um relato de deslocamento espacial físico, pois que ela contempla toda uma gama de movimentos do imaginário do cronista e do leitor, nas mais diferentes situações e nos mais diversificados espaços, externos e internos. Neste sentido, segundo o próprio autor, a viagem torna-se um modo de relação com a alteridade de outras culturas, envolvendo a aprendizagem e a humildade, pois que trata-se de uma experiência extremamente enriquecedora e fundamental para a sua vida de escritor. Em outra perspectiva, vale observar que esta obra se inicia com a crônica Miolos do Ofício, numa referência intertextual a ossos do ofício, onde são representadas metalinguisticamente considerações e reflexões sobre o ato de escrever. E conclui com a crônica O que é uma crônica, onde, novamente, em representação metalinguística, o autor discorre e discute sobre as situações, os estágios que perpassam a produção do gênero. O posicionamento das duas crônicas tem a ver, sim, com a estrutura da obra, este edifício do imaginário que ora se constrói. Não tenho a pretensão de me alongar na busca de interpretações e sentidos dessa obra, uma vez que a tarefa é de vocês, que estão aqui presentes, ávidos pelo contato direto com o autor, com o cronista. Considerando o todo de sua obra e sua imensa contribuição cultural para as letras nacionais, Luiz Gifone, com a devida propriedade e pertinência, é um dos autores escolhidos para a leitura dos candidatos ao vestibular da UENG, motivo pelo qual, nesta oportunidade, cumprimento pela acertada escolha à Universidade do Estado de Minas Gerais. Sirvo-me também desse ensejo para louvar este evento, Encontro com o Autor, cujo projeto vem sendo executado há 3 anos pela COPEPS, Comissão Permanente do Processo Seletivo da UENG, na pessoa de sua coordenadora e criadora, professora Marley Glória Fernandes. Louvo igualmente a Fundação Cefet-MG, na pessoa da professora Sheila, que tão sabiamente deu continuidade a esse projeto. Meu caro Luiz, sem mais palavras, a UENG, a COPEPS e a Fundação Cefet-MG agradecem a deferência de sua presença neste evento, juntamente com todos aqui presentes, com certeza, e lhe damos agora as boas-vindas. Muito obrigado. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Agostinho. As suas palavras realmente me deixaram emocionado. É um desses momentos mágicos assim, que a literatura proporciona para a gente, ao ver que aquela coisa que a gente escreve chega ao outro. E como que chega ao outro? Cada um enxerga uma determinada, a mesma obra de uma maneira diferente. A gente, quando escreve, não é dono mais da obra. Vocês que estão lendo a obra se transformam nos donos daquela obra. Cada um interpreta da sua maneira. Se houver 10 pessoas que leem a mesma obra, serão 10 interpretações diferentes. A crônica é um gênero, vamos dizer, que se deu muito bem no Brasil. A crônica, como nós conhecemos, aliás, a gente poderia dizer que foi um gênero inventado no Brasil. Inventado aqui, inicialmente, para os jornais. Era um ponto de descanso da notícia, das notícias ruins, das notícias policiais, e lá no fundo do jornal aparecia a crônica. Então, o Brasil produziu diversos grandes cronistas, como Rubem Braga, Fernando Sabino. Aqui em Minas nós tivemos vários outros grandes cronistas, além do Fernando Sabino. Hoje, por exemplo, nós temos um Luiz Fernando Veríssimo, que é outro grande cronista. Mas a crônica é esse ponto de reflexão sobre o cotidiano. A crônica não tem a obrigação da permanência, da busca da permanência. Muitas vezes ela comenta coisas tão corriqueiras que amanhã a crônica já perdeu a função. Uma crônica que, por exemplo, hoje se escreve sobre a vitória do Trump nos Estados Unidos, amanhã ela já pode ter perdido o gosto, atropelada pelos acontecimentos que vão acontecer amanhã. Quando se comenta um jogo de futebol, por exemplo, Nelson Rodrigues. Alguém já ouviu falar do Nelson Rodrigues? O Nelson Rodrigues foi um autor brasileiro e também um grande cronista, um cronista fantástico sobre futebol. Ele que inventou uma expressão, não sei se vocês já ouviram, aquela expressão complexo de vira-lata, complexo de vira-lata, que o brasileiro tinha diante do mundo. Ele que inventou essa expressão e ficou, até hoje, ela é usada no Brasil para indicar, muitas vezes, criticar a gente. Então, o Nelson Rodrigues trouxe várias crônicas também que permanecem até hoje. Mas a maioria das crônicas, realmente, elas passam. Elas são datadas. Aí vocês me perguntam, o que é uma crônica? Já disseram, uma vez o Zuenir Ventura, num encontro em Poços de Caldas, a gente estava discutindo, e ele costuma dizer que crônica é tudo aquilo que é crônica, que você acha que é crônica. Então, a definição é extremamente ampla, vasta, você coloca ali tudo que você quiser. Por isso, muita gente diz que a crônica é um gênero menor. Ela é curta, ela não precisa de muita reflexão, às vezes, ela conta, às vezes, uma historinha, uma piada, desenvolve uma coisa, ela tem uma ironia e passa, e para. Fica nisso. Acontece que, no meu caso, eu acho que a crônica tem que ter alguma coisa a mais. Ela tem que ter uma permanência. E essa permanência que eu comparo com mel passado nos dedos.
Você passa o dedo na língua, você sente o gosto do mel, mas muitas horas depois, se você se você não lavar a mão e voltar a passar o dedo na língua, você ainda sente um gostinho do mel, mais leve, é claro, mas ainda existe um gosto residual no dedo. Então, acho que a crônica, a obra literária, a obra de arte em si, ela tem que ter essa coisa da permanência. E talvez tenha conseguido, né, nesse livro aqui, com algumas crônicas, um pouco dessa permanência que eu busco. Tem algumas crônicas aqui que têm 20 anos. Então, ler uma crônica 20 anos depois, vocês são os juízes, evidentemente, que poderão dizer que se é verdade ou não. Mas ler uma crônica 20 anos depois, se ela ainda tem esse gosto de atualidade, entende? É extremamente recompensador para mim, enquanto autor. E eu gosto sempre de pegar os assuntos mais variados, porque eu acho que é importante, justamente a diversidade de pontos de vista, a diversidade de pessoas, a diversidade de lugares, a diversidade de assuntos. E eu dou tratos à bola, é o caso aí, são os miolos do ofício que eu busco, quer dizer, cortar a cabeça, fazer sushi de cérebro, cortar o cérebro ali com a palavra. E a palavra, enquanto lâmina, ela é muito rude, ela dói, ela exige esforço para você produzir uma crônica. Então, trazer vocês até o final de uma crônica, para mim, é altamente gratificante. É muito gratificante saber que o leitor chegou até o final da crônica. Como é gratificante saber que chegou até o final de um romance também. Mas, no caso, nós estamos tratando da crônica, então, realmente é gratificante isso. Então, eu queria falar também que essa diversidade de assuntos, para mim, é importante, como também essa diversidade de lugares e pessoas que eu abordo, igual eu falei, lugares. Esse livro, O Acaso Abre Portas, por acaso, quem deu o nome do livro está aqui presente agora, que ele achou, eu estava na dúvida como é que seria o título, e o editor, que está ali, o Alencar, que falou assim, não, o título está aqui, essa crônica Acaso Abre Portas. Então, pegou e falou, realmente é um título. E acho que o título foi cheio, viu, Alencar? Foi em cima. E ele dedicado a uma pessoa também que está aqui, a Cristina Agostinho, também, que é escritora e minha mulher. E eu vou ficar aqui à disposição de vocês, que acho que, mais do que eu ficar falando, talvez vocês queiram fazer as perguntas, estejam mais interessados em fazer as perguntas sobre as crônicas, e se leram, tiveram dúvida, gostaram ou não gostaram, vou ficar à disposição de vocês para pegar e responder as perguntas. E enquanto a gente vai conversando, dialogando, aí eu vou falando mais sobre as crônicas e técnica da escrita das crônicas. Quem quer começar, fica à vontade. Vocês leram o livro? Quem leu o livro aí? O que você achou? Aqui, Sheila. Boa noite. Boa noite. Oi, Paulo. Tá bom, Paulo. Eu curti bastante o livro. No começo eu fui um pouco confuso, porque eu nunca tinha lido nenhuma crônica. Foi a primeira assim, que eu li. E eu fiquei um pouco confuso, assim, falei, aí já acabou. E aí eu curti bastante. Eu não tenho muito a dizer, eu queria mais escutar mesmo. Então tá joia.
Então, eu preferi... mais alguém quer fazer uma outra pergunta? Sim. Felipe, esse microfone do público não está chegando para mim. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Natanael. Quando eu peguei o livro para ler, o São Crônicas, eu leio ele um dia, eu leio ele bem, né? Eu leio na hora do almoço, eu leio para trabalhar, são curtinhos, sempre rapidinho. Tem um ponto que você escreve, né, que é sobre gadgets, tablets e tudo mais. Hoje, sobre gadgets, tablets, Sim. na época você falou que você não comprou tablet, e foi em 2014. E de lá para cá, é uma coisa que vem entrando mais na nossa vida, ainda mais para quem escreve. Então, você tem que tirar da bolsa, escreve rapidinho, guarda, é fácil de guardar. Então, hoje em dia você faz uso dessa tecnologia, ou você ainda não comprou tablet? Ah, não, hoje é impossível você trabalhar sem o computador. O que eu já tinha, eu sempre tem sei lá quantos anos que eu uso computador, e eu estava falando só do tablet pequenininho, e então eu prefiro usar um computador maior, mas realmente o tablet pequeno eu não tenho não, mas eu uso da minha mulher, que de vez em quando ele é muito útil. Mas essa questão da computação que dá título a essa crônica, vocês veem como que o mundo se tornou extremamente digital hoje em dia. Hoje você não faz absolutamente nada sem o computador. Você não faz nada sem um celular. Até hoje eu escrevi uma crônica sobre uma possibilidade interessante, é que se houver uma tempestade solar, nós estávamos falando da questão da astronomia, se houver uma tempestade solar muito forte, o mundo vai apagar. Vai apagar porque todos os satélites vão queimar. E na hora que os satélites queimarem, não vai ter comunicação, vai acabar tudo. Os aviões vão cair, alguns aviões vão cair. Porque tudo é tão feito na base de GPS, que usa satélite, que as pessoas perderam o contato com aquela realidade antiga. Então, realmente, o mundo inteiro está usando o tablet e não tem outra maneira, não tem retorno mais. Não tem retorno mais. Vamos em frente? Sim? Oi, Gabriel. O primeiro livro de história que eu li foi do Zani, ano passado, né? Foi até um dos livros da UEM. Achei super interessante o gênero por contar coisas do dia a dia. E eu gostaria de saber porque tem temas muito surrealistas, sabe? Tipo assim, que acontece com você aqui. Eu gostaria de saber se realmente tudo acontece com você ou se às vezes você incrementa certas coisas para deixar assim, interessante mesmo. Bom, e aqui tem muita coisa que realmente aconteceu. Agora, você sabe, quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Para você tornar, às vezes, um fato mais saboroso, você usa uma palavrinha, dá uma ajeitadinha aqui, mas eu não sei de algum lugar que eu tenha inventado completamente a situação, não. Por exemplo, abri aqui por acaso, havia o Turista das Galáxias. Alguém se lembra dessa crônica? Turista das Galáxias, essa realmente essa é totalmente inventada, não tem nada a ver com a realidade. Turista das Galáxias, resumindo assim mais ou menos, dá a entender, vai desenvolvendo a crônica, você vai descobrindo que é Deus conversando com o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, e resolve vir à Terra. E aí, a confusão toda na Terra faz o arcanjo Gabriel
levar recado para Deus, Deus quer visitar a terra e manda o arcanjo vir aqui para preparar todo mundo da terra para o encontro com Deus. Aí a confusão é tão grande que recebe na Praça da ONU, lá em Nova York, a confusão armada é tão grande que o arcanjo resolve voltar para o céu e falar para Deus para não vir para cá, não. Então, Deus, em vez de vir para a Terra, ele vai para Andrômeda, lá onde não tem galáxia de Andrômeda, onde não tem tanto problema assim. Então, evidentemente, é uma história totalmente ficcional, apenas para mostrar a confusão que existe na Terra de falta de entendimento entre as pessoas. Então, a crônica, com uma brincadeira, com a ironia, eu tento mostrar como que o relacionamento das pessoas, como é complexo o relacionamento entre as pessoas. E eu me permiti, então, usar como personagem Deus e o arcanjo Gabriel, e a intimidade deles de um anjo com Deus. Então, essa é uma maneira que também muita gente usa na crônica. Às vezes, você joga lá longe, você planta lá longe para colher aqui perto. Você está falando de uma coisa que parece que não tem relacionamento qualquer com a realidade, mas você está falando sobre a realidade. Nessa crônica, eu estou falando da briga entre judeus e muçulmanos, entre os católicos, entre os políticos. O presidente dos Estados Unidos bem poderia ser o Trump, brigando com o secretário-geral da ONU, porque um achava que devia falar com o arcanjo, o outro falava, não, aqui Nova York é Estados Unidos, então, Estados Unidos sou eu que sou o presidente e eu que tenho que falar com ele. Então, essa falta de comunicação, essa complexidade mesmo do relacionamento humano que eu estou abordando aqui. Outra pergunta? Vamos em frente? Pois não? Boa noite, meu nome é Raquel e eu gostaria de saber como que é o seu processo criativo quando você vai escrever uma crônica, porque é um gênero, eu gosto muito de ler, eu gosto de ler tudo assim, que é para a gente ter embasamento, para a gente ter uma boa comunicação com as pessoas. Só que a crônica é um gênero literário que eu tenho muita dificuldade de entender, porque ele é muito simples. E eu, na minha experiência pessoal, o que é simples, muitas das vezes, é difícil de entender. E todas as crônicas que eu li, sua até o momento, que eu não terminei de ler, eu tive uma dificuldade de entender, porque você trata de um assunto tão simples, tão complexo, que tipo assim, é tão genérico, mas você trata de uma maneira tão simples, mas eu tenho dificuldade de entender. Esse é um ponto. E o outro ponto é como que você consegue escrever, assim, porque eu tenho uma certa dificuldade de continuar uma linha de raciocínio sobre um assunto que eu estou abordando. Eu sou do Não. Bom, é o seguinte, você quando escrevo crônica, às vezes tem uma coisa que se chama deadline. Deadline é uma expressão que veio dos Estados Unidos para indicar aquele último prazo que você tem para entregar uma crônica para o jornal para ser publicado. O jornal vai ser rodado tantas horas, então eles têm que montar o jornal ou a revista para ter tudo pronto. Então, você tem que entregar até aquela hora, aquele é o último limite, chama deadline. E você tem que estar com a crônica pronta naquele momento. Então, custe o que custar, você tem aquela obrigação de produzir, mandar aquela crônica até aquela hora. Então, muitas vezes, dá o branco.
Ontem me deu branco para escrever uma crônica que vai sair amanhã. Eu não sabia realmente, estava com dificuldade de escrever a crônica, mas tem que escrever, não tem jeito. Então, você tem que realmente tirar da cabeça alguma coisa e pôr lá. Então, muitas vezes, esse esforço de criação, de imposição de criação, de repente dá uma luz, um caminho. E você vai por ele e consegue realmente produzir alguma coisa boa nesse sentido. Já outras vezes, você tem uma ideia, aconteceu até hoje de manhã, a crônica que eu estava com dificuldade para escrever ontem, que eu passei o dia inteiro tentando escrever, eu levantei hoje de madrugada, liguei a televisão para saber o resultado da eleição norte-americana. Na hora que eu vi que o Trump tinha ganho, a crônica veio assim, rapidinho, eu fui dormir. A hora que eu levantei de manhã, rapidinho, eu escrevi a crônica. Então, são essas coisas do processo. A gente não entende direito o que se passa na cabeça da gente que faz uma coisa ser difícil e, de repente, ser fácil. Como se fosse uma inspiração que baixasse assim, do céu e entrasse na sua cabeça, assim, entendeu? Eu acho que, na verdade, é o seguinte, é um processo neuronial, de cabeça mesmo, que você tem uma determinada experiência que se acumula e, de repente, quando você encontra uma trilha, se associa a determinadas ideias, essas ideias se encaixam e, naquele momento, você encontra o gancho para tirar essa ideia para fora da cabeça. Todo o processo criativo é assim. Se vocês forem olhar, um professor, por exemplo, na hora que está preparando uma determinada aula, ele está querendo motivar o aluno para um determinado assunto, a hora que ele acha, se eu fizer a aula, começar a aula desse jeito assim, eu chego lá naquele assunto. A mesma coisa o médico, na hora que está examinando um paciente, que ele olha, puxa vida, o cara não tem nada. Aí ele fala assim, poxa, mas ele está com esse sintoma assim, está com aquele sintoma assado, ele está com isso. Ele chega àquele diagnóstico. É a mesma coisa, esse momento do ahá. Entende? Que todo mundo tem, vocês mesmos têm na hora que está estudando, com um problema de matemática, por exemplo, de repente, você fala assim, pô, isso é isso. Ou de física, ou de biologia, qualquer coisa. Não acontece com vocês? Vocês, de repente, veem. Esse é o momento da criatividade. É esse momento que você tem que aprender a apreender para poder produzir. É essa que é a resposta para a criação da crônica, ou de qualquer obra de arte, ou de qualquer problema que vocês estão enfrentando, entende? Então, é uma coisa que nasce lá dentro, porque você está pensando naquilo, ou outras vezes você nem está pensando, mas lá dentro o processo está andando e, de repente, ele se soluciona. Então, a crônica tem muito, muito, muito disso mesmo, de poder cair do céu. Às vezes, ela cai do céu, às vezes, mas às vezes tem que tirar fórceps. Tá? Respondi a sua pergunta? Vamos em frente? Eu queria fazer uma pergunta para você, no sentido assim, porque eu sou aluna da universidade. Eu queria te perguntar, para te conhecer, depois mesmo que eu fiz vestibular, eu comecei a acompanhar todos os livros que a universidade estava pedindo, né? E com base no seu livro, com a última crônica também que eu pedi para ler, e, por exemplo, o Enem, que esse final de semana foi uma redação sobre religião, e aqui você vai fazer uma crônica para poder pensar sobre isso.
né, sobre esse conflito de fundamentalismo dentro das religiões, dentro da política, dentro de tudo, leva você a pensar assim. Eu queria perguntar para você, que dentro dessas crônicas suas, qual assim, você foi a que você mais quis se aproximar realmente de uma realidade maior que a gente está vivendo, ou no mundo da tecnologia, ou no mundo melhor dos conflitos, sabe? Que o mundo inteiro assim a gente está vivendo. Se teve alguma que você realmente teve aquela intenção mesmo, aquela própria sua como pessoa, dentro de você como pessoa mesmo, não escritor. Perfeito. Talvez, acho que... para descrever o mundo, assim, tem duas crônicas aqui que eu acho que são bastante o que eu acho do mundo, e sobretudo esse mundo que você falou, bastante maniqueísta. Uma delas, e todas as duas, se você chegar, você não vai ver que não é um assunto direto. A primeira seria Alá não é iraniano, que eu conto uma história de como que é montado um esquema, por exemplo, de invasão de um país por uma superpotência. Vocês já imaginaram como é que é feito isso? Quando, por exemplo, uma potência hegemônica como os Estados Unidos, eles querem invadir um determinado país, eles não invadem na hora. Eles criam uma determinada situação sobre aquele país que justifique aquela invasão. Eles criam uma determinada situação para que a opinião pública norte-americana aceite aquela invasão. Então, o presidente do país, ele é apresentado como um monstro, os cidadãos do país são apresentados como monstruosos e tudo mais. E, se vocês repararem, muito disso acontece no Oriente Médio, né? Se você for notar, os países do Oriente Médio, muitos deles são criados na mídia como verdadeiros monstros, e os outros são bonzinhos. Então, isso tudo, se você for examinar, você vê que é uma farsa. Na verdade, o que está havendo ali é um grande interesse de um país de dominar o outro, de controlar os produtos que o outro país tem, e precisa arrumar um jeito de justificar a invasão. Então, eu fiz isso numa comparação entre uma montagem de uma invasão do Brasil, porque o Brasil trata mal seus habitantes, porque o Brasil tem muita fila de INSS, tem muita pobreza, porque o Brasil trata mal os índios. Então, isso tudo foi acumulando na mídia norte-americana para justificar a invasão do Brasil. E eu vou contando isso de maneira irônica. Mas, na hora que o presidente norte-americano resolve invadir o Brasil, o Irã derruba um caça norte-americano. Aí, pronto, acaba a invasão do Brasil e muda tudo para o Irã. Aí eu faço a brincadeira, que Deus é brasileiro, mas Alá não é iraniano, entende? Essa é uma delas. A outra chama Ópera dos Loucos, que eu ponho no hospício Napoleão, Obama, o Bush, a Al-Qaeda, Juscelino Kubitschek, são todos pessoas internadas dentro desse hospício, e um brigando com o outro. E tem até o Homem do Tempo. O Homem do Tempo é um cara que chega para todo mundo e pergunta assim: que horas são? Aí, dali a pouco, pergunta para o outro: que horas são? Chega o outro e fala: que horas são? Aí o cara
pergunta para ele, pô, cara, por que você toda hora pergunta para todo mundo que horas são? Ele fala assim, hora ninguém nega. Então, vocês já imaginaram o que está por trás desse cara? Um cara que dá uma resposta dessa, pensa bem o que ele já viveu, pelo que ele passou para poder ter essa perspectiva de vida, né? Revela toda uma perspectiva. Numa resposta, você pode montar uma porção você pode montar um conto inteiro em cima de uma resposta dessa. Mas aí, nessa crônica, Ópera dos Loucos, no manicômio é feita toda uma briga, e entre esses personagens todos, que reflete justamente a briga que existe hoje na política mundial, e um cara lá que é piromaníaco, a hora que vê aquela confusão e todo mundo tentando debelar a briga, o piromaníaco bota fogo em todo mundo. E só escapam 2, que são a Al-Qaeda e o Obama. Aí diz que os 2 morreram. Mas o Napoleão fala assim, não morreram não, gente, eu estou vendo esses caras todo dia na televisão de noite, por que eles morreram? Eu não estou vendo. Fala assim, você é louco, aí todo mundo fala, você é louco, Napoleão, você não está enxergando nada, esses caras morreram. Então, essa é uma maneira de você avaliar a realidade sob uma ótica diferente. Isso faz da crônica uma coisa diferente. A crônica possibilita que você veja a realidade como se fosse um binóculo invertido. Enxerga de uma outra maneira. A crônica possibilita isso, que ela é curta, ela te dá essa condição de subverter a ótica predominante. Essa vantagem, e isso possibilita que a crônica também permaneça. Apesar dos nomes vão mudar, mas esse tipo de acontecimento, de briga entre superpotências, entre pessoas de tendências e crenças diferentes, isso sempre vai existir. De modo que essa substância final, ela vai continuar. Ela é válida e continua. Vamos em frente, outra pergunta? Alguém? Eu vou comentar para vocês, então. Acho que importante é vocês lerem o livro, que, por sinal, está à venda aí. Deixa eu fazer o comercial, está à venda ali fora. E eu vou comentar para vocês, mais ou menos, a temática de cada crônica. São 30 crônicas do total. A primeira chama Miolos do Ofício, em que eu falo da dificuldade de escrever a crônica. A segunda crônica é O Acaso Abre Portas, em que eu conto uma história interessante que aconteceu comigo. Quem gosta da música do The Doors? Ninguém? Vocês conhecem os The Doors? Conhece? Você gosta? Curte? Mais alguém? Bom, os The Doors, eles foram uma banda muito famosa nos anos 60, e tinha o líder da banda, que era o Jim Morrison, um cara extremamente, tinha uma voz espetacular, um compositor muito bom, uma presença de palco muito grande. E eu conheci a banda numa das primeiras apresentações dela em Los Angeles. Eu era estudante intercambista em Los Angeles, e um amigo meu me chamou para ver uma bandinha que está aparecendo aí, desconhecida, e custava $1 a entrada, eu não tinha grana, e aí fomos lá,
E, pô, eu falei, esses caras são bons demais, o rock deles é muito bom. E, na saída, eu fui lá e falei assim, vocês são muito bons, que legal, vocês deviam ir lá para o Brasil, não sei o quê. Aí o Jim Morrison falou para mim assim, cara, a gente não é nem conhecido aqui nos Estados Unidos, o que nós vamos fazer no Brasil? Ninguém vai querer ouvir a gente lá. Aí, continuamos batendo papo, aí, daqui a pouco, eu falei assim, chega, vamos tomar uma cerveja lá fora, vamos lá num bar aqui perto tomar uma cerveja. Eu falei assim, eu não posso ir. Eu falei, por quê? Aí eu falei assim, eu não tenho dinheiro. Aí eu falei assim, vai te fuder, cara. Assim, e foram embora. Uma semana depois, ainda parece incrível como é que as coisas são. Eles foram num programa de televisão e chegou lá no programa de televisão, justamente essa irreverência do Jim Morrison os tornou famosos no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, arrebentaram assim numa semana. Um programa de um cara chamava Ed Sullivan, que era famoso lá nos Estados Unidos, e justamente por xingar o cara e falar uns palavrões no ar, que era uma coisa inconcebível, né? E aí o Jim Morrison ficava muito famoso, mas o Jim Morrison logo entrou na questão de droga. E ele cheirava demais da conta, e ele morreu com 27 anos de idade. E inchado, irreconhecível, e foi enterrado em Paris, no Père Lachaise. E o túmulo dele é o túmulo mais visitado do cemitério inteiro. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, Voltaire, talvez vocês conheçam, um autor francês, está enterrado lá. Só gente famosa. E o Jim Morrison é o túmulo mais visitado de todos, cheio de flor o tempo todo. E eu conto essa história porque a minha filha mais velha, um dia eu estava em casa, ela, de repente, eu comecei a ouvir aquela música Light My Fire, e era ela que estava também curtindo o Jim Morrison. E aí me veio essa recordação toda, e eu escrevi uma crônica sobre isso. Então, esse é o Acaso Abre Portas. Tablets, Phoblets, Goblets and Gadgets, essa outra crônica que eu comentei aqui agora há pouco. O Alpamayo Não Tem Preço, eu conto uma ida ao Pico do Alpamayo, que fica no Peru. Ele é considerado a montanha mais bonita do mundo, ela tem 6.000 e poucos metros de altitude, não, 5.500 metros de altitude, e é muito difícil de escalar. E eu não escalei, eu só cheguei até o pé porque eu tinha curiosidade de conhecer o Alpamayo. Eu tentei ir com outras pessoas, mas todo mundo falava, pô, cara, ir lá naquele fim de mundo, qual que é o gosto que tem nisso? Eu falei assim, não, mas é o gosto de ver uma montanha bonita, de ver a natureza, de ver aquela montanha maravilhosa lá. Eu gosto muito de caminhada, escalada. Algum tempo atrás, 3 anos atrás, eu escalei uma montanha com 6.100 metros de altitude. E foi difícil, mas, através dessa escalada, eu estou acabando de escrever um romance em que eu utilizo a experiência dessa escalada no romance. O romance chama Escalada, o título provisório. Então, o Alpamayo Não Tem Preço. Fãs da pornografia. É o nome de outra crônica. Eu conto uma história, realmente aconteceu comigo, na época, coisa interessante, né? Como é que os tempos mudam, com a rapidez que os tempos mudam. Poucos anos atrás, ainda havia videolocadora. Daqui a alguns anos, ninguém vai saber, videolocadora, o que é isso? No entanto, né? Ainda tem uma ou outra videolocadora por aí na cidade, mas é raríssimo. E eu fui, não tinha nenhuma pessoa, não tinha nenhum filme, nenhuma pessoa lá dentro, só o dono, e nenhum filme também que eu achasse assim que valesse a pena levar para ver. Mas chegou um cara com 5 filmes, todo engravatado, não sei o quê, e aí eu falei, pô, esse cara está trazendo pelo menos um filme legal para eu ver, né?
Aí, a hora que ele devolveu o filme, eu olhei de lado assim, os filmes, e os títulos dos filmes eram muito engraçados. 16, aqui. Alguém já leu o livro aí? Os títulos dos filmes eram Orgias no Convento, Duas Meninas com Fogo Lá Atrás, O Sequestro da Filha Virgem de um Milionário, Dois Membros para o Mesmo Espaço e o Jegue Tarado. Falei, putz, grilo, o que esse cara está fazendo com esses filmes, pô, essa quantidade de filme na coisa? Mas nisso tinha a mãe e um garotinho lá no vídeo, e a mãe procurando o filme também e não achou nada. Aí estava indo embora e o garotinho falou, mãe, leva um filme, mãe. Eu falei, não tem nada, não tem nenhum filme interessante, não. Leva, mãe, leva pelo menos um de sacanagem que você gosta. Entendeu? Então, a hora que eu vi aquilo, ele falou, isso é uma crônica pronta, caiu pronta na minha mão, pô. Entende? Um garotinho puxando, mãe, leva um filme de sacanagem, eu sei que você gosta, entende? Então, essa crônica, eu falei assim, essa não pode escapar de jeito nenhum. Uma outra que chama Fé ao Volante, que eu conto a história do cara, o pior motorista que eu já vi na minha vida, e isso é verdade, gente. Ele, para se proteger das batidas, ele escreveu no carro dele o seguinte versinho: o pai na frente, a mãe na guia, livrai-nos de acidente, Jesus, José e Virgem Maria. Entende? Ele escrevia isso e acreditava naquilo. Aí continuou batendo muito o carro, que ele era barbeiro demais. Aí ele falou assim, o que é, gente? Eu já escrevia esses versinhos todos, no carro inteiro, na porta, no capô, atrás. Continuo batendo, o que está acontecendo comigo aqui que me faz bater tanto? Aí ele falou assim, já sei, eu não sou muito devoto da Virgem Maria. Aí ele escreveu, mudou os versos, escreveu assim, o pai na frente, a mãe na guia, livrai-nos de acidente, Jesus, José e Nossa Senhora Aparecida. Quer dizer, ficou tudo na mesma, Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, então, e continuou batendo do mesmo jeito. Então, eu faço essa analogia aí com os santos e também com a barbeiragem do cara. A confusão estatística, que é uma outra crônica, eu brinco bastante com a questão estatística, igual o professor Agostinho já mencionou. E eu acho fantástico uma estatística que existe, para mim, é a coisa mais linda do mundo. Tem um estudioso de ufologia, quem acredita em ufologia, em UFOs, em OVNIs? Ninguém se acredita. Tem um estudioso de OVNIs que chegou à brilhante conclusão: 78,25% dos extraterrestres que nos visitam não são da Via Láctea. Eu falei, fecha a vida, que precisão, 78,25% não são, os ETs não são da Via Láctea, caramba, vem de fora. Eu falei, como que o cara chega numa conclusão dessa? E também eu acho maravilhosas as estatísticas que aparecem assim, que a gente tem que olhar com o olho crítico, é importante você ter olho crítico. Por exemplo, eu acho muito boa uma assim, que 0,01% das espécies brasileiras não catalogadas, não descobertas, desaparecem a todo ano. São extintas a cada ano. Entende? Eu falei, que coisa maravilhosa, e a gente acreditar nesse tipo de coisa, entende? É fantástico você acreditar num negócio desse. Pensa bem, 0,01%
do que você não conhece é extinto a cada ano. Quer dizer, nunca você vai saber se aquilo realmente existiu ou não. O livro mais antigo do mundo é uma outra crônica que eu escrevo sobre um livro que chama A Epopeia de Gilgamesh, que é realmente o livro mais conhecido que chegou até nós intacto. Alguns estudiosos dizem que esse livro foi escrito ao redor de 5.200 anos antes da era atual, quer dizer, 3.200 anos antes de Cristo, ao redor disso. Esse livro deu origem a muitas histórias da Bíblia. Se vocês lerem o livro, vocês vão ver que a Bíblia copiou ou se inspirou muito nesse livro. Pelo seguinte, os judeus, quando foram escravizados e foram para a Mesopotâmia, eles absorveram muitas das histórias da Mesopotâmia e as tornaram como se fossem próprias. Então, o Noé já existia na Mesopotâmia muito antes da Bíblia começar a ser escrita, antes dos judeus começarem a escrever a Bíblia. E incorporaram a história do Noé como se fosse deles mesmos. Então, essa história existe há muito tempo. Toda a questão, inclusive, de alma, espírito, a história da eternidade, do fruto da eternidade, da cobra que rouba o fruto da eternidade, todas estão lá nesse livro, que é a Epopeia de Gilgamesh, que eu recomendaria demais para vocês lerem esse livro, para vocês verem como que a literatura toca o ser humano, como que a literatura, como o ser humano não muda. Esse Gilgamesh, que foi um rei de Uruk, que é uma cidade antiga da Babilônia, é um personagem fantástico. E a grande conclusão que ele existe, essa eu vou passar para vocês que são jovens e que daqui a 50 anos, 60 anos, vocês vão estar passando para os outros. Na verdade, a grande sacada do livro é essa: colhei os dias. Tem uma palavra, é um verso famoso latim, que em latim diz carpe diem, colhei os dias, quer dizer, aproveitem o dia da melhor maneira que vocês puderem, porque a vida passa, a vida acaba. Então, há 5.200 anos, essa mensagem foi passada nesse livro. Gente comum, eu conto uma história de uma formatura que eu assisti numa cidadezinha na Califórnia, onde acontecem 300 terremotos por dia. É incrível, mas lá tem 300 terremotos por dia. Pânico a bordo é uma viagem que minha mulher e eu nós fizemos entre Seul e Vancouver, e foi a viagem mais terrível que eu já passei na vida. Foi a primeira vez que eu vi avião bater asa para voar, porque as turbulências eram tão grandes, o avião caía literalmente e sofria tanta queda que começou a balançar inteirinho e começou a cair coisa do maleiro, o carrinho da aeromoça passou no meio assim, mas de repente uma mulher gritou. E o pânico é contagioso realmente. De repente, 300 pessoas a bordo começaram a gritar, achando que o avião realmente ia cair. Então, eu conto essa história. Ópera dos Loucos, eu já falei para vocês que é essa história dessa confusão. O camelô e o dono dos camelos é uma história que aconteceu realmente. Eu estava no Egito e aí resolvi alugar um camelo para dar uma volta ao redor das pirâmides. Na hora que eu voltei para entregar, eu tinha
combinado com o dono do camelo, que pagava 5 libras para subir no camelo. Só que na hora que eu voltei, o cara falou assim, para você descer, para eu fazer o camelo descer, você tem que pagar mais 5. Porque o camelo tem que ajoelhar, porque ele é muito alto, ele tem que realmente ajoelhar. Ele falou assim, eu não bato a varinha se você não me der mais 5 libras. Eu falei assim, é? Aí resolvi dar uma volta longa no deserto. Enquanto isso, formou uma fila muito grande de gente querendo alugar o camelo também. E o cara ficava gritando lá para ele, volta, volta. Aí eu estava andando, aí voltei, aí ele bateu depressa a varinha no joelho do camelo, o camelo ajoelhou, eu fui embora e não tive que pagar as 5 libras. Psicanálise de um tico-tico, é o título de outra crônica, em que eu brinco com os termos da psicanálise com um tico-tico. E o tico-tico, então, eu imagino como ele estava, na verdade, é o seguinte, eu tinha parado o carro na garagem, o tico-tico ia lá fazer cocô no carro, porque ele ficava brigando com ele mesmo no espelho, e, pô, o carro sujo o tempo todo. Então, eu imaginei o tico-tico como uma pessoa agressiva comigo e comecei a fazer um tratamento psicanalítico dele. Então, eu escrevi essa crônica brincando com a psicanálise. Enganando a fome é uma brincadeira também que eu faço com essas informações que circulam. Por exemplo, que quem come pouca proteína vive mais. Aí eu fico lembrando, por exemplo, o pessoal aqui do Brasil, do Vale de Jequitinhonha, do Nordeste, que come pouco, eles raramente passam dos 50 anos. Mas aqueles alemães gordões e tudo mais, que comem muita salsicha e chupe à vontade, aquela coisa, vão para mais de 80. Então, eu fico brincando qual que é a verdade atrás disso. A diversidade cultural, que é o título de uma outra crônica, eu analiso como que existe realmente de verdade nesse negócio de dizer que brasileiro é cordial, ou que alemão é muito sério, ou que o inglês é fleumático. Brasileiro, tem muito brasileiro que não é cordial. Nós vivemos uma crise de violência, de insegurança no Brasil inteiro. Tem inglês que é violento também demais da conta, os hooligans, por exemplo. Tem alemão que é preguiçoso, até um não pode mais, é o lugar onde menos se trabalha no mundo. E, no entanto, todo mundo acha que alemão é trabalhador, é isso e aquilo. Então, essa diversidade cultural que eu faço essa crônica. O turista das galáxias é essa que Deus, o Gabriel, o arcanjo Gabriel e Deus vêm para a Terra. Alá não é iraniano, aquela outra que eu já falei para vocês. Canibais da Notícia é uma outra crônica em que eu brinco com essa quantidade de informação que a gente está acostumado a receber todo dia. A gente fica viciado em informação. Todo mundo aí fica ligado na internet, já vi aí um ou outro aí dando uma olhadinha, passadinha aí no celular para ver o que aconteceu. E a gente fica ligado demais e eu analiso também essa questão do excesso de informação que a gente está recebendo nessa coisa de canibais da notícia. Riscos da eternidade, eu falo de um pavor que eu tenho, é da vida eterna. A vida eterna, se eu viver a vida eterna, para mim vai ser uma coisa horrível, que vocês pensem bem. Um tempo sem limite para você fazer o que você bem quiser, o que você bem entender, você pode fazer tudo o que você quiser. Aí, depois que você fez tudo que você quiser, você ainda tem o tempo infinito, inteirinho, para fazer tudo aquilo que você quiser. Prazer o tempo todo. Já pensou?
ouvindo coro de anjos, cascatas de mel e tudo mais. Você já bebeu aquilo tudo. Então, você vai chegando à conclusão de que aquilo é o inferno, a eternidade é o inferno. Aí você não aguenta mais, você fala, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Entende? Então, eu acho que essa finitude da vida é uma coisa importante. Então, esse é o riscos da eternidade. Mania de fobia é uma outra crônica que eu falo da quantidade de fobias que a gente tem, que são catalogadas. Tem um manual de psiquiatria que relata todas as fobias. Quem tem ideia aí, que não tenha lido o livro, que quantas fobias estão catalogadas? Alguém sabe? Quer chutar um número aí, alguém? Quantos problemas mentais nós podemos ter? São 410. Já imaginaram, catalogaram 410 doenças diferentes para a cabeça da gente, de fobias. 410, puxa vida, todo mundo tem no mínimo umas 20, não é verdade? A gente não escapa, não tem jeito, não é? Então, esse que é o tema da crônica. Mangueiras de quintal. Eu estava olhando uma mangueira, sempre nesse fim de ano, assim, tem mangueira no quintal, perto da casa da gente. E eu estava olhando uma mangueira e vendo que as mangas madurinhas, amarelas, e aquela árvore verde, eu pensei assim, gente, a verdadeira árvore de Natal é a mangueira, que ela chega no fim do ano, natural, aquela cor, aquela porção de bolinha caindo assim. Então, eu, olhando aquilo, eu escrevi essa crônica. Banheiro no teto do mundo é uma história engraçada, porque como eu falei para vocês, eu gosto de fazer essas caminhadas assim em Cafundó, lugar perdido mesmo. E essa caminhada foi no Himalaia. Eu estava no Nepal, num lugar que, para chegar na cidadezinha mais demorava 3 dias a pé. E eu estava com uma dor de barriga terrível e com medo de ter que ir para lá para caçar algum lugar. Falei, não, como é que eu vou fazer? E eu fui para um hotel. Gente, o hotel custava $1 a diária, R$3 a diária. Vocês imaginaram que hotel era esse, né? Só tinha um banheiro do lado de fora, que era uma tábua como dessa mesa aqui, um furo no meio, um precipício de 200 metros, você sentava ali e lá embaixo, as árvores, lá embaixo, recebia a descarga toda. Um vento frio, porque você ficava ali, aquele vento frio, aquela coisa, e um balde de água que puxava assim, aí você tomava banho, mas era tão, gelava a água tão rápido que se você não tomava, eu fiquei naquela dúvida, ou banheiro ou chuveiro, eu fiquei naquela dúvida toda, porque tinha que ser rápido, um e outro, eu não estava conseguindo. Aí, observando, e isso no meio de uma paisagem maravilhosa, linda paisagem, linda, 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 com o pico do Annapurna e o chama Mashpucheri, que é um rabo de peixe, parece um rabo de peixe, muito bonito, realmente um lugar lindo, e eu naquela situação toda. A ciência erra. Essa crônica, A Ciência Erra, eu não acho que a ciência seja infalível, a ciência erra. E erra muito. Hoje, se você quiser parecer sério, se você quiser parecer bastante, vamos dizer, sem erro, você deve falar que isso aqui é um fato científico. Isso é uma balela. Entende? A ciência erra porque a ciência é feita por gente. E gente erra.
Ninguém consegue ser objetivo o tempo todo. A gente tem muito subjetivo, a gente impregna nossas ideias. Tudo que eu estou falando aqui para vocês são coisas minhas. Se vocês vivessem as situações que eu vivi, vocês escreveriam de uma maneira diferente. Então, essa é a subjetividade. Não existe objetividade, assim, de tudo. E essa coisa que os cientistas costumam falar, de que eles são objetivos o tempo todo, isso é uma balela. De modo que vocês precisam ativar uma coisa extremamente importante, que é o senso crítico. Sem senso crítico, vocês vão engolir tudo que falarem para vocês. E você sabe como é que adquire senso crítico? Com leitura, com livro. Só lendo bastante é que vocês vão aprender a identificar a quantidade de manipulação que a gente está sujeito todo dia. Eu costumo dizer que quem lê é manipulado 100 vezes por dia. Quem não lê é manipulado 1000 vezes por dia. A escolha é sua. Quer queira, quer não, nós não temos condição de absorver tudo que acontece no mundo com senso crítico. Porque a gente não sabe tudo, a gente não conhece tudo. Mas você precisa ter a leitura para saber como que as pessoas manipulam as outras. Todo mundo manipula. Pai manipula filho, os políticos manipulam o povo, religioso manipula os fiéis, cientista manipula a humanidade, as outras pessoas. Namorada, namorado, todo mundo manipula, um manipula o outro, todo mundo puxa a brasa para a sua sardinha. Então, só o senso crítico é que pode ajudar a gente a caminhar nesse cipoal das relações humanas. Paz nas Alturas, eu conto também uma caminhada que eu fiz no norte da Índia, numa das regiões de maior conflito do mundo, que fica na divisa da Índia, Paquistão, Afeganistão e China. Fica na Caxemira, e a Caxemira é um dos lugares que tem mais bomba. Um caso engraçado que acontece lá, quando você desce do avião, você é revistado 7 vezes. As mulheres são revistadas 7 vezes. E os homens 8 vezes. Sabe por quê? A hora que você acha que passou pelas 7 revistas que está pronto, você entra numa sala, aí vem um soldado e chega lá, pega os testículos da gente, assim, apalpa. Porque já teve um doido que carregou uma granada nos testículos dele e explodiu um avião com essa granada. Olha só, então, todo mundo tem que passar por essa revista. Então, esse lugar que eu conto essa história, Paz nas Alturas. Sobre cavalos e homens, eu conto uma cavalgada que eu fiz na Serra da Mantiqueira, lá no sul de Minas, e eu vendo aqueles caras todos cheios de aparato para cavalgada, chapéu, lenço, roupa de cowboy, uns cintos enormes assim na cintura, e eu vendo, comparando como que o homem de hoje está diferente de 20 anos atrás. O homem de hoje é um ser muito mais frágil, e as mulheres, vocês mulheres, são muito mais fortes, na minha opinião. Vocês realmente são o sexo forte, nós somos o sexo frágil. Vocês são muito mais fortes do que a gente. Culto ao corpo. Essa miolatria, a nova mania, é uma história do culto ao corpo. Esse pessoal que fica malhando o dia inteiro, então,
eu como também, às vezes, vou à academia, eu fico olhando, observando os caras, então, o show de narcisismo que existe nas academias, eu faço uma gozação com isso. O coração da casa, eu conto a história de um relógio que existe na minha casa, que vem da minha bisavó, e eu venho contando a história das gerações que esse relógio já balançou e já viu, já passou, e eu fico imaginando que ele também está marcando o tempo para mim. Então, eu conto a história do tempo, da passagem do tempo, como que essa passagem do tempo é feita no suposto coração da casa. 1 milhão de anos de paixão, eu conto a história de um rapaz daqui que eu conheci aqui em BH, que namorava a madrinha dele. Ele tinha 16 anos e a madrinha 40. E eles começaram a namorar, e a madrinha largou o marido e os filhos para ficar com o cara, e fogem para o Rio de Janeiro. Quando chega lá no Rio, ele descobre uma outra menina de 17 anos, apaixona por ela, larga a madrinha para ficar com a outra menina, engravida a outra menina. Aí os pais lá descobrem que ele já era casado com uma outra mulher e mandam matar o menino, mas isso a madrinha dele também fica com raiva, contrata um outro pistoleiro para matar o rapaz. Então, eu conto essa história que realmente ele me contou, essa história. Fio da Meada é uma história do crochê. Eu comparo o crochê com uma técnica de prender o tempo, porque na hora que a pessoa está fazendo o crochê, ela está simplesmente passando o tempo e prendendo o tempo. Eu imagino, né? Aí a licença poética, imagino o tempo sendo preso naquelas coisas, naqueles nós do crochê, né? E eu fico imaginando depois, a minha mãe gostava de fazer crochê, e ela fez uma colcha de cama que eu calculei que tinha 6 milhões de pontos de crochê. Uma coisa aqui pequenininho. Então, eu calculei que eram 6 milhões. Eu falei assim, puxa vida, quando eu estiver bem velhinho, eu vou desmanchar essa colcha inteirinha, entende? E recuperar esse tempo que está preso ali e ganhar uma sobrevida. Então, essa a história. E a última crônica é o que é uma crônica. Nessa crônica, que o professor já abordou, eu descrevo uma ida aqui no centro de BH, atravessando Afonso Pena, e, enquanto eu estou atravessando Afonso Pena, eu estou imaginando o cérebro em funcionamento e como que a gente reage às coisas que estão acontecendo ao lado da gente. Quer dizer, eu estou imerso naquela coisa do cotidiano, observando o cotidiano, que é justamente a matéria-prima da crônica. Você está em estado de crônica. Em crônico estado de crônica. Exato. E, ao observar essas coisas ao redor, eu levo um tombo. Isso aconteceu comigo. A hora que eu cheguei, atravessei a Afonso Pena, tinham deixado um pedaço de concreto no meio, e eu, olhando os carros que vinham atrás, eu tropecei naquilo e caí. Bati de queixo, esfolei mão e braço. Aí eu, o tempo todo, achando que o cérebro que estava comandando tudo, mas era o meu coração, que me deu uma raiva. Todo mundo ao redor começou a rir de mim, que eu vim tentando equilibrar, e não consegui. Aí, caí lá na frente de todo mundo, assim, e me arranhando todo. Aí eu falei assim, não é o cérebro que comanda. Aí, de repente, eu falei assim, gente, o que é crônica? Na verdade, o tempo todo eu estava construindo uma crônica.
Então, a brincadeira era essa. Então, essas são as crônicas desse livro, e eu acho que vocês, para sentirem realmente a crônica, vocês deveriam ler o livro. Não estou aqui para vocês ficarem livres da leitura do livro, não. Acho que é importante ler o livro. Esse papo nosso não isenta vocês da leitura, mas pode ajudar a ler a leitura. Por exemplo, ela estava falando que tinha dúvida sobre a simplicidade da escrita, que isso deixava um pouco confuso. Espero que, com isso, tenha eliminado essa dificuldade. Mas a leitura é super importante. Eu acho que o nosso tempo já está chegando ao fim. Eu vou me colocar, depois dessa coisa, eu vou colocar à disposição de vocês para ver se tem mais alguma pergunta. Sim? Boa noite. Meu nome é Flávia. A minha pergunta é mais uma ignorância, assim, porque não é uma coisa que eu domino muito, mas eu queria te perguntar, como cronista, o que você identifica num texto para concluir que aquele texto é uma crônica? Assim, existe para você algum tipo de estrutura textual? Precisa ter título, precisa ser em primeira pessoa, pode ser em terceira pessoa, tem que ser uma ficção, tem que ser uma realidade, enfim. Quais são os cinco? Por exemplo, eu fiz um texto, você leu o meu texto, como você identifica se você considera que é uma crônica ou não? E se uma crônica pode ser também se encaixar em algum outro tipo de rótulo, né? Assim, digamos. E outra coisa que eu queria te perguntar... por exemplo. Isso. E outra coisa que eu queria te perguntar também, você falou que a crônica tem uma questão muito de ser efêmera, não sei se efêmera seria a melhor palavra, mas uma coisa que passa porque é uma coisa que a gente falou hoje, pode ser que ela passe, amanhã já é passado. Mas, assim, na minha opinião, acho que quando a gente introduz questões que são históricas, por exemplo, você falou da questão da locadora de filmes. A partir do momento que a gente fala que a gente conta uma história nesse contexto, eu acredito que isso esteja eternizando aquele momento para uma geração futura que não tem mais contato com isso, não faz mais parte da realidade deles, entender o que aconteceu naquela época. Então, será que a gente também poderia imaginar que a crônica, na verdade, é um registro histórico de um determinado momento, e não uma coisa que passou e não é mais útil para nós? Não sei se deu para entender. Bom, vamos por parte. Tudo isso que você falou a respeito da crônica pode ser, sim, uma crônica. Igual eu já falei, crônica é tudo aquilo que se chama de crônica. Entende? Então, ela pode ter todas as características que você mencionou. Certo? Agora, a crônica pode ter alguma coisa em comum com um conto? Pode, sim. Às vezes, eu escrevo uma crônica que, se você for olhar assim, você fala assim, não, isso é um conto. Então, existe uma interface muito grande entre o conto e a crônica. Por exemplo, aqui, essa crônica, O Turista das Galáxias, de repente, se você olhar aqui, isso é um conto, mini-conto, entende? E então, se encaixa, aí depende muito, existe essa coisa comum entre um e outro, entende? Entre o conto e a crônica. E também, a outra parte, a última parte que você falou foi da... sim, da cápsula. A crônica, sim, pode ser uma cápsula do tempo. Realmente, todo escrito, todo escrito leva a uma outra geração a informação. Aquilo ali, aliás, se você se perguntar,
me perguntar por que eu escrevo, entende? Há 40 milhões de livros já escritos. 40 milhões de livros escritos ao longo da história da humanidade. O Google já informatizou mais de 20 milhões desses livros. Então, a gente vai ter, já tem acesso digital a mais de 20 milhões dos livros, mas ainda faltam mais ou menos 20 milhões para serem digitalizados. Tudo já foi escrito. Não existe nenhuma ideia, imagino, não existe mais nenhuma ideia que não tenha sido escrita em algum ponto, lá para trás ou atualmente. Vocês imaginam, depois de 40 milhões de livros, sobra alguma coisa para a gente escrever? E por que os caras insistem? Por que eu estou escrevendo? O motivo, um dos motivos, que eu acho que é o principal, é o seguinte: ninguém, até hoje, viveu o nosso momento de hoje. Todos os outros escritos foram escritos num tempo diferente. Hoje, só existe a partir de agora. Então, se eu descrever, se eu falar desse momento atual, eu estou fazendo uma cápsula do tempo que outras pessoas lá na frente poderão ou não se aproveitar dela para ver como é que era hoje. É impossível a gente se desprender da cultura que a gente tem hoje, da maneira como que a gente vive hoje, do que a gente aprendeu, entende? Meu sonho, sabe qual que seria? Escrever um livro sobre a ótica do marciano. Eu queria ser um marciano realmente para descrever a humanidade de uma maneira isenta, que a ótica do marciano não é a ótica humana. Então, ele vai enxergar a humanidade sob uma ótica completamente diferente, porque é impossível a gente, enquanto gente, estamos impregnados da nossa humanidade. A gente não consegue se libertar disso. A gente está impregnado do nosso tempo, a gente está impregnado da nossa cultura, a gente está impregnado da nossa vivência. Não tem como a gente ficar livre disso. De modo que, sim, toda crônica, toda obra de arte é uma cápsula do tempo que hoje é interpretada de uma maneira, aos olhos de uma outra geração vai ser interpretada de outra maneira. Se você pegar um grande romance do século XVIII ou do século XIX, na época eles eram vistos de uma maneira, hoje são lidos de uma maneira completamente diferente. As nossas obras de hoje vão ser lidas de uma maneira diferente amanhã. Vocês mesmos, se lá no futuro vocês lerem esse livro, daqui a 20 anos vocês lerem esse livro de novo, vocês vão ler esse livro de uma maneira diferente, vocês mesmos. Vão entender o livro de uma maneira, vão interpretar o livro baseado naquelas experiências que vocês recolheram nos últimos 20 anos e vão colocar na leitura de vocês. De modo que o livro não é uma coisa totalmente estática, não. Ele muda porque mudam os leitores. Cada leitor, eu comecei falando aqui que cada leitor tem uma visão de uma obra. E o próprio leitor tem visão diferente da obra à medida que o tempo passa. Os modos de leitura vão mudando. Então é isso. Espero ter respondido. Mais alguma pergunta? Curiosidade, quantas crônicas você já escreveu até hoje? Não sei, não faço a mínima ideia. Eu, por exemplo, eu comecei a escrever crônica com regularidade em 96. Eu escrevi uma crônica semanal, mais de uma, às vezes, entre 96
e 2001, toda semana, no jornal O Tempo. Depois escrevi no Estado de Minas, algumas, escrevi no Hoje em Dia, depois na revista Veja, 3 anos, depois no jornal Metro, agora estou escrevendo na revista Canguru, no Trem Itabirano, na revista eletrônica Crônica, Rubem, que é uma revista eletrônica só de crônicas, e também na Dom Total, que é uma outra revista eletrônica também. E, eventualmente, eu contribuo assim, para outros sites, outras revistas. De modo que 5 vezes 52, mas há umas 600 crônicas, acho que eu já escrevi. Você pensa bem, às vezes, sem querer, eu me repito. Outro dia eu estava vendo, falei assim, gente, acho que eu já escrevi isso em algum lugar, em algum tempo, sobre esse negócio, e realmente eu já tinha escrito. A cabeça da gente tem uma determinada preferência por certos assuntos e, sem querer, instintivamente, a gente volta naquele assunto. Então, tem essa coisa da repetição. Mas eu sempre procuro fazer uma coisa bem original e diferente. Mas, às vezes, é meio impossível. Espero ter respondido. Gente, o Alencar, que é o editor do livro, e foi ele que deu o título para o livro, ele que achou o título para o livro. Por acaso. Aliás, o acaso é uma coisa que eu acho extremamente interessante, porque eu acho que o acaso que governa a vida da gente. Tem muita gente que acredita que a gente tem um destino já determinado, por exemplo, que o destino do Trump, eu vi uma mulher falando que o destino do Trump era ser presidente dos Estados Unidos, estava escrito nas estrelas. Eu acho que é uma questão mais de acaso. Então, só para citar um exemplo aqui, 200 milhões de anos atrás, aconteceu um fenômeno na Terra que matou 95% das espécies existentes. 100 milhões de anos depois, um outro fenômeno matou 80% das espécies. 65 milhões de anos atrás, caiu um meteoro, diz que caiu um cometa, que matou mais 70% das espécies. Então, vocês pensam bem, a linhagem humana, 200 milhões de anos atrás, apenas houve uma probabilidade de 5% de continuar existindo. 100 milhões de anos depois, esses 5% foram retirados 80% também de existir. Então, sobrou 5%, 20%, foi 1% que sobrou. 65 milhões de anos atrás, diz que 60% ou 70%, de novo, sobrou. Então, a possibilidade de ter surgido um macaco, entende? Continuar um primata, era 0,07%. Isso apenas numa questão estatística de geral, assim. O fato da gente estar aqui é uma coisa extremamente de acaso, porque quantas espécies, a maioria dessas espécies aí toda acabou. Se cair, por exemplo, um outro meteoro na Terra, pode acabar com a gente de um momento para outro. E aí a história toda se vai. De modo que eu acho que o título é importante, porque eu acho o acaso uma coisa, um fator preponderante pelo fato de nós estarmos, por acaso, nos encontrando aqui essa noite. Muito obrigado a vocês todos pela presença. Muito obrigado. Obrigado.